Olá, tudo bem? Eu me chamo Márcio de Jesus Lima do Nascimento, sou professor do Centro Universitário do Norte, Uninorte, Manaus, Amazonas. Estou aqui para participar, com o intuito, de fazer essa defesa, do nosso trabalho, do 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. O nosso grupo de trabalho, nosso GT, é GT3, na temática educação ambiental. E o nosso título do nosso trabalho é Educação Ambiental, a percepção em uma escola pública da cidade de Manaus. Como os alunos têm essa percepção da educação ambiental. Vou falar um pouco aqui da introdução, sobre a educação ambiental, que ainda recebe pouca notoriedade, obtém barreiras pelos alunos. Então nós temos que quebrar esses paradigmas. Os alunos do ensino médio também acabam por receber informações sobre o tema de educação ambiental de outras formas e muitas vezes também incorreta, uma forma de aplicar as normas. A nossa pesquisa será mostrada de forma simples e coerente na educação ambiental, na visão dos alunos do ensino médio regular da escola pública da cidade de Manaus. Então, esse é a nossa introdução, que nós possamos ter o debate eficaz. O nosso objetivo principal é compreender a forma perceptiva e participativa como a escola e os estudantes trabalham o tema educação ambiental. Então, até isso nós temos que ter toda essa percepção. Será que o aluno participa simultaneamente quando é atribuído a educação ambiental em sala de aula? A nossa metodologia ela vai mostrar essa veracidade. A nossa metodologia da pesquisa atribuída em forma de pesquisação participante, que articula a produção do conhecimento dos procedimentos da ação, e da transposição da didática, educativa em sala de aula, engendrando diretamente a pesquisa qualitativa com métodos práticos. Simples pode ser adotado, um aprimoramento do conhecimento também. E pode ser desenvolvido diretamente nas séries iniciais ao ensino médio, com métodos diferenciados. Então, a nossa pesquisa, a nossa metodologia é uma pesquisação participante, é que o aluno participe diretamente da educação ambiental, dos métodos, da transposição didática em sala de aula, e que o professor possa inserir o aluno nos seus métodos. Não só um pesquisador, quando vai à escola, aplica um formulário, se o aluno conhece o meio ambiente, se não conhece o meio ambiente, se o aluno conhece resíduos sólidos ou não. O aluno ele tem que participar do processo de práticas, de métodos em sala de aulas. Então, o nosso resultado obtido, que podemos observar que a educação ambiental está inteiramente ligada à educação dos jovens. Pois ao passar esses conhecimentos de ensino também, a aprendizagem dos alunos, podemos disseminar e multiplicar melhor sobre o tema educação ambiental. Então o aluno ele tem que participar diretamente. E uma das melhores formas de aprimorar o conhecimento jovem é dos métodos profissionais, que ele tem que participar direto, motivar, contextualizar direto, e cuidar melhor do meio ambiente. Então, queira ou não, o aluno ele tem que participar direto. Aqui, na nossa imagem, é uma prática de educação ambiental, elaboração e produção do sabão através de resíduos, foi manipulado em sala de aula, o aluno teve o acesso a toda essa manipulação e depois eles trouxeram os resultados. O que nós pretendemos aqui diretamente no nosso artigo não é a criação de nova disciplina, sim, é que o aluno possa participar mais, possa interagir mais no processo de educação ambiental. Ele tem que ser dinâmico, Então, que faça parte do currículo, deve haver também uma abertura, de uma maior conexão entre a natureza e os estudantes, interagir diretamente, A escola está focada no desenvolvimento do aluno, a questão ambiental, e o aprendizagem de toda a vida, Esses obstáculos são preliminares para alcançar o objetivo maior de uma relação. Então, esse é o nosso resultado, que é buscar novas áreas, o aluno tem que participar, todas as disciplinas, que envolva a educação ambiental, o aluno tem que ser inserido, ele tem que usar métodos, tem que utilizar. Então não é só aplicar formulários, não é só aplicar questionários, o aluno tem que fazer essa participação simultânea.
Então, a nossa conclusão é um desafio encontrado nessa difusão de conceitos, né? Quebrar esses paradigmas, porque eles acreditam nessas oportunidades, né, de interação, né? Então, tem que interagir, né? Temos aqui algumas referências que nós utilizamos, né, do Carvalho, né, Cuba, né, Sato, e os nossos agradecimentos, né, ao Centro Universitário do Norte, né, ao Núcleo de Pesquisa e Sustentabilidade da Amazônia, que é o NUPESAM, que é dentro do IFAM, e o Instituto Federal, né, de Educação em Ciência e Tecnologia, né, do IFAM. Então, eu deixo aqui um pouco da nossa defesa do nosso trabalho. Meu muito obrigado, né? Então, nosso trabalho tem esse intuito de que o aluno possa participar inteiramente, né? Que possa ser, né, envolvido, né, com a sua dinâmica, né, do ensino-aprendizagem, né? Ele tem que ser focado direto, né? Desde já, meu muito obrigado, né? E uma excelente tarde a todos. Olá, meu nome é Regiane Lucena, eu sou professora, mestre em Gestão de Políticas Públicas, e esse trabalho foi desenvolvido com a professora Irani Nascimento de Medeiros Santos para o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. O artigo se intitula A Experiência dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil no município do Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e sua contribuição para a construção da resiliência comunitária. Na introdução, observamos que os deslizamentos têm sido cada vez mais crescentes nas áreas urbanas e estão fortemente relacionados ao crescimento urbano e à ocupação desordenada. Este tema tem sido foco de debates, seja pela comunidade científica, seja pelos gestores públicos, pois tem causado danos e sofrimentos às comunidades localizadas nas áreas de risco. O objetivo desse estudo é analisar em que medida os núcleos comunitários de proteção e defesa civil contribuem para a construção do processo ensino-aprendizagem em relação aos riscos socioambientais e verificar ainda de que forma os estudantes têm utilizado ensinamentos aprendidos nas oficinas do NUPEDEC no seu cotidiano local. A metodologia indica que foi realizado um estudo de caso numa escola municipal com 55 estudantes na faixa etária dos 10 aos 14 anos. A base bibliográfica teve como princípio o Marco de Sendai, 2015-2030, que protagoniza a importância da disseminação do conhecimento e da compreensão dos riscos de desastres para uma melhor percepção de risco. Além disso, o Coutinho et al. 2019, Lucena 2005, Marquezine et al. 2019, Rosa et al. 2013, além de outros autores e embasamentos que enfocam a participação e a importância da resiliência comunitária em relação aos riscos de desastres. Os resultados indicam uma análise qualitativa e quantitativa que permitiram entender em que medida o NUPEDEC contribui para a construção do processo ensino-aprendizagem em relação aos riscos socioambientais e que desenvolve atividades interdisciplinares nesse contexto em que se envolve as temáticas interdisciplinares. As imagens demonstram uma roda de conversa com as crianças, onde pôde-se debater a importância da educação ambiental para a redução de risco de desastre na escola e qual o olhar que essa criança tem sobre o seu entorno e como ela e a sua família e a sua comunidade pode estar participando ativamente dessa construção. Além disso, na outra imagem verifica-se as crianças fazendo parte de uma oficina de replantio de mudas, vegetação para a área de encostas e as temáticas desenvolvidas pelo NUPEDEC, considerando a percepção e resiliência comunitária, a educação ambiental, a elaboração, a construção do pluviômetro comunitário com as crianças, onde eles podem verificar de que forma as chuvas podem estar
deflagrando processos de deslizamentos e que outros elementos contribuem para os deslizamentos acontecerem. A comunidade sustentável e segura, considerando os objetivos do desenvolvimento sustentável. Mapeamento de risco comunitário, onde é possível estar debatendo e estimulando as crianças a observarem o entorno, os riscos, os elementos geradores de risco e como cada um pode contribuir para reduzir esses riscos, essas ameaças e vulnerabilidades. E trabalha-se, inclusive, os conceitos relacionados à ameaça, risco, perigo, vulnerabilidade. Além disso, nas imagens, as figuras 4 e 5 demonstra a campanha #Aprender para Prevenir, realizada nas escolas. Esta campanha ela é desenvolvida há alguns anos pelo Semadem Educação e, inclusive, agora estamos no 5º ano da campanha com a temática Desastres, 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 o que eu posso fazer e a educação. Então, é uma campanha muito interessante que estimula a participação das crianças, dos jovens no desenvolvimento de reflexões relacionadas às questões dos riscos e dos desastres das mudanças climáticas. Os resultados da pesquisa, então, demonstram que o NUPEDEC fortalece os laços comunitários e estimula a participação cidadã, além de promover uma grande mobilização na escola para a discussão da educação ambiental e da redução dos riscos de desastres com os estudantes. Então, nesse gráfico, observa-se a importância da relação entre a mobilização, a participação para a redução de risco de desastres, onde é importante estar envolvendo os professores, a gestão escolar, né, através do projeto político-pedagógico, trabalhando essas temáticas de forma interdisciplinar. Isso foi verificado, inclusive, nessa escola alvo da pesquisa, que há uma grande interação da comunidade escolar com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil, que trata do tema relacionado a risco de desastres. E, por fim, nas conclusões, o NUPEDEC é um instrumento socioeducativo que favorece reflexões acerca dos problemas socioambientais e riscos de desastres no ambiente local. Além disso, observou-se que o NUPEDEC tem um papel importante na disseminação do conhecimento e contribui para o aumento da percepção de risco de desastre para a construção de uma educação ambiental com foco na resiliência comunitária. E essa participação nas oficinas pressupõe uma maior integração para esse debate acontecer. E, por fim, nas referências estão pontuadas para que, de acordo com os interesses, essas temáticas possam ser aprofundadas e agradecer ao 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente e, ao mesmo tempo, a Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Superintendência de Proteção e Defesa Civil, que nos possibilitou o desenvolvimento dessa pesquisa tão importante para ser refletida, discutida e implementada no cotidiano das escolas. O nosso muito obrigada. Boa tarde, eu sou Estefânia Evangelista. Faço parte do programa de doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial pela Universidade do Vale do São Francisco, campus Juazeiro, Bahia. O título do meu trabalho é Potencial de Contaminação das Águas por Agrotóxicos, uma revisão de literatura. A Revolução Verde foi uma época marcada por modernização no campo, com o uso de diversas tecnologias, produção em larga escala, em curto intervalo de tempo e a baixo custo. Temos sua principal forma de cultivo monocultura, utilização de produção de sementes, uso de fertilizantes em solos, utilização de agrotóxicos e mecanização agrícola. A expansão dessas tecnologias foi de tamanha dimensão a ponto de expandir o mercado de consumo de agrotóxicos em 190% a mais de agrotóxicos e colocou o Brasil no primeiro lugar do ranking mundial de consumo desde 2008, o estudo de rigor de colaboradores 2014.
O sistema agroalimentar é um dos principais fatores de desequilíbrio do meio ambiente, a ponto que as discussões que permeiam saúde e meio ambiente devem ser consideradas no uso funcional dos agrotóxicos. Numa revisão de literatura de Lopes e Albuquerque em 2018, foi visto os impactos dos agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente, em que no meio ambiente foi visto que ele é capaz de potencializar a contaminação de reservatórios, rios, recursos hídricos, bacias fluviais, dentre outros, podendo ocasionar prejuízos a organismos vivos aquáticos, contaminação de corpos hídricos e solos, como também redução da produção de alimentos por mudança da composição dos solos. Destaque-se necessário a investigação da literatura dos prejuízos ocasionados pelo uso de agrotóxicos como forma de minimizar esses danos, proporcionar alternativas sustentáveis, como também a produção de alimentos de forma livre de externalidades negativas, com qualidade de vida para a população em volta. O objetivo desse trabalho foi revisar a produção científica referente ao potencial de contaminação das águas nos últimos 5 anos. A metodologia trata-se de um estudo de levantamento bibliográfico por meio de modalidade de revisão integrativa da literatura sobre o potencial de contaminação das águas por agrotóxicos nos últimos 5 anos. Nos resultados, na primeira busca foram encontrados 130 artigos. Dentre estes, após a aplicação dos critérios de seleção, ficaram 5 artigos, em que desses 5, 4 são artigos originais e um artigo de revisão bibliográfica. As publicações concentraram-se nas bases de dados CAPS, LILACS, Medline e Cielo entre os anos de 2014 e os anos de 2019. A contaminação dos recursos hídricos por resíduos de agrotóxicos, ela causa sérios danos à saúde pública, como também ao meio ambiente, principalmente quando essa água tem finalidade de abastecimento humano. E os prejuízos, eles não só se restringem à contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, mas eles acarretam problemas no tratamento desse recurso hídrico para garantir a potabilidade pelo uso de tecnologias complexas para adequar esse recurso hídrico ao consumo humano. A agricultura é uma das principais formas de poluição dos recursos hídricos, em destaque para a agricultura irrigada e o uso de insumos químicos principalmente no uso da monocultura, que comprometem a qualidade dos solos e dos recursos hídricos. Nos estudos vistos, houve concordância de todos que os agrotóxicos ele têm alto potencial de contaminação desses recursos hídricos nas áreas agrícolas estudadas. No estudo de Ismael e Rocha, em 2019, foi visto 25 princípios ativos com potencial contaminante da área de estudo, com condições favoráveis para o escoamento superficial quando dissolvidos na água. Na revisão bibliográfica de Pugliese e Lorenzetti, em 2017, que tratou-se da revisão de áreas agrícolas e industriais na produção de etanol, viu-se os impactos ocasionados pela essa produção, tanto pela compactação dos solos por tratores, como também uso de implementos agrícolas, e contaminação desses corpos d'água e solos pelo uso intensivo de agrotóxicos, dentre outros prejuízos. No estudo de Vale e colaboradores em 2015, foi encontrado no reservatório de São Gonçalo, na Paraíba, diversos agrotóxicos com potencial de contaminação de recursos hídricos, que foi avaliado segundo os critérios EPA e GAS, sugerindo altos níveis de contaminação dos corpos d'água por agrotóxicos nessas microbacias desse reservatório. Como também foi visto resultados semelhantes na subbacia hidrográfica do Riacho de Estiva, em que foi visto que 11% da área analisada tinha presença de agrotóxicos com esse alto potencial de contaminação. Em outro estudo de Veiga, em 2017, fez-se um modelo
hidrológico, né, para avaliar o potencial de contaminação de agrotóxicos em corpos d'água e que foi visto o impacto desses agrotóxicos para contaminar esses corpos d'água nesse modelo. Então, diante de todos esses resultados, a gente pode concluir que a presença de agrotóxicos em áreas agrícolas dos estudos é um risco potencial de contaminação desses mananciais, corpos d'água, bacias, microbacias, águas superficiais e profundas, proporcionando prejuízos e impactos negativos a esses recursos hídricos. Logo, se faz necessário um monitoramento, né, elaboração de programas que monitorem esses recursos hídricos, como também esses agrotóxicos com esse alto potencial de contaminação, a ponto de que seja feito o manejo adequado dessas atividades que ocorrem dentro dessas bacias hidrográficas. Então, assim, essa revisão ela pode servir de subsídio para novos estudos nesta área, como também medidas preventivas que sejam pensadas na saúde pública e ambiental. Estas são as minhas referências e aqui eu deixo meu agradecimento. Obrigada. Olá, meu nome é Andréa Vanessa Nascimento Silva, sou aluna da Universidade de Castelo Branco, graduanda em Ciências Biológicas de Bacharelado e apresento o trabalho Selos Verdes, Certificações Ambientais e seus impactos socioeconômicos no 17º Congresso de Meio Ambiente. Mais consciente, a introdução desse trabalho retrata sobre os avanços tecnológicos e sobre como isso influencia em diversos outros pontos, como por exemplo nas questões socioambientais, onde as pessoas começam a ser mais conscientes por buscarem mais o assunto, tornando assim pessoas com uma seletividade maior na hora da sua compra, fazendo com que essas empresas que produzem esse produto ou alimento tenham que se adaptar a essa nova escolha do cliente. O objetivo do trabalho tem como ressaltar a importância de selos verdes tanto para as empresas quanto para o meio ambiente. A metodologia desse trabalho foi realizada através de pesquisas, com publicações periódicas e artigos com foco ambiental nos últimos 50 anos, em plataformas como Google, Acadêmico e o Cielo. Alguns eventos ambientais também foram pesquisados para ter melhor certificação dos dados. Como resultado da discussão, nós temos alguns dos principais selos e certificações ambientais utilizadas em território brasileiro, sendo essas o selo Procel, que é um selo de eficiência energética muito comum em eletrodomésticos, onde o próprio consumidor, na hora da sua compra, ele consegue avaliar o quão aquele eletrodoméstico traz uma eficiência energética, sendo benéfico tanto para ele, na hora da sua compra, quanto para o próprio meio ambiente. Nós temos também aqui 2 selos de manejo florestal, um brasileiro, Selo Serflor, Programa Brasileiro de Certificação Ambiental, e o FSC. Esses 2 selos correspondem à responsabilidade ambiental com aquela matéria-prima que vai ser produzida. Ou seja, esse selo certifica de que todo esse trabalho feito através da retirada, até mesmo o transporte e a chegada ao produtor final, seja totalmente legal, não trazendo práticas degradantes ao meio ambiente. Um outro selo muito presente é o selo orgânico IBD, que é um selo de certificações de produtos orgânicos. Um outro selo muito importante também é o selo GBC Brasil, que é um selo de construções sustentáveis, eficientes e econômicas. Dentro desse selo nós temos uma outra gama de certificações, que são a certificação GBC Brasil Casa, certificação GBC Brasil Condomínio, certificação LEED e GBC Brasil Zero Energy. Todas essas correspondem a uma construção específica, como no primeiro caso, a construção de casas, no segundo, a construção de condomínios, no terceiro seriam empreendimentos, prédios, grandes construções, e o quarto é totalmente focado na eficiência energética daquela construção.
Por último, nós temos o Selo Verde, que é um programa de parceria da FETranspor com outras instituições, seguindo as diretrizes do PROCON, que fazem assim o monitoramento da emissão de gases poluentes, sendo assim benéfico para o meio ambiente e também para a empresa. As considerações finais são a análise do aumento do uso dos selos verdes, totalmente ligado à conscientização da população, que por sua vez pressionam essas empresas, esses produtores, a utilizarem esses selos, essas certificações e repensarem a sua forma de produzir e de colocar esse produto no mercado. Uma vez também que se torna benéfico para essas empresas, já que elas tomam uma visibilidade totalmente positiva frente às outras empresas que ainda não aplicaram essa prática, e também tomam um valor muito maior perante ao mercado internacional, trazendo um valor significativo para a empresa, e totalmente, diretamente e indiretamente, trazendo uma redução significativa para a emissão de gases poluentes, efluentes e práticas degradantes ao meio ambiente. Por fim, essas são as referências utilizadas no banner e eu agradeço muito sua atenção. Olá, eu sou Ernesto de Oliveira Canedo Júnior, diretor técnico e científico da Fundação Jardim Botânico Poços de Caldas e professor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Hoje, irei apresentar no 17º Congresso de Meio Ambiente o trabalho intitulado O uso das redes sociais para conhecer as dúvidas de internautas sobre a Fundação Jardim Botânico Poços de Caldas, de autoria de Rafael Silva, William Modina e minha. A Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas é uma instituição de pesquisa que tem como objetivo a conservação de espécies vegetais nativas do Planalto de Poços de Caldas e região e também na elaboração de estratégias em educação ambiental oferecidas a toda a comunidade. Visando criar maior interatividade entre a comunidade atendida e a Fundação, foram criados canais de mídia social virtual, tanto para a divulgação dos resultados das pesquisas científicas realizadas, como para a divulgação dos serviços oferecidos à comunidade. A partir destes canais de interação social, a Fundação pode conhecer o perfil de seus seguidores e também conhecer as perspectivas e dúvidas que estes têm em relação tanto ao objetivo e à função da instituição quanto aos serviços oferecidos por ela. O objetivo deste trabalho foi avaliar através das redes sociais gerenciadas pela Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas as demandas levantadas pela comunidade sobre a instituição e sobre os serviços oferecidos por ela. Para alcançar o objetivo proposto, foram analisados todos os comentários e mensagens presentes nos perfis administrados pela Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas no período de fevereiro de 2013 a julho de 2020. Foram selecionados todos os comentários e mensagens que continham dúvidas relacionadas às atividades realizadas na instituição ou serviços por ela prestados. Essas informações foram classificadas em duas categorias. Primeiro, segundo o tipo de solicitação ou dúvida, e segundo, com relação ao canal virtual de comunicação utilizado pelos seguidores. Através das análises realizadas, podemos observar que a grande maioria das interações entre a comunidade e a Fundação foram realizadas através de mensagens no Facebook. Acreditamos que esse resultado se deva ao grande crescimento dessa rede social nos últimos anos e também à facilidade e o dinamismo de sua utilização, seja em microcomputadores ou em celulares. Quando avaliamos o tipo de dúvida ou solicitação da comunidade à Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, podemos observar que essas são relacionadas principalmente à visitação, com 41% das interações, e também relacionadas ao fornecimento de produtos, com 30% das interações. Estes resultados eles podem ser relacionados ao fato de que, em geral, a comunidade vê os jardins botânicos apenas como instituições de lazer e turismo.
Outras atividades relacionadas à educação ambiental e à pesquisa científica são pouco mencionados ou totalmente desconhecidos. Estes resultados nos mostram que, possivelmente, as estratégias e metodologias utilizadas pela Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas para a divulgação das atividades de cunho científico realizadas pela Fundação não estejam sendo efetivas, uma vez que a maioria das interações entre a comunidade e a Fundação foram relacionadas à visitação e ao turismo e também ao fornecimento de serviços e produtos. Outro fato que corrobora com a necessidade de revisão das técnicas utilizadas para a divulgação científica foi o baixo número de interações entre os seguidores e a Fundação. A Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas tem 2.571 seguidores em suas redes sociais. E mesmo assim, ao longo dos 7 anos de estudo, podemos observar apenas 105 interações do gênero estudado. Possivelmente, existem carências tanto na linguagem empregada nas publicações ou mesmo na forma de apresentação visual gráfica ou ainda na frequência em que as publicações são disponibilizadas ao público. Como considerações finais, podemos pontuar que, dentre os canais de comunicação virtual utilizados pela Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, o Facebook foi o responsável pelo maior número de interações entre os seguidores e a Fundação. E que essas interações estavam relacionadas especialmente à visitação e ao turismo e ao fornecimento de produtos e serviços. Assim, observa-se a necessidade da revisão de técnicas e metodologias para a divulgação científica, visando maior difusão dos conhecimentos científicos gerados a partir das atividades de pesquisa na instituição e, com isso, a difusão da conscientização relacionada principalmente à conservação da flora regional. Grato pela atenção. Olá, eu sou Ernesto de Oliveira Canedo Júnior, diretor técnico e científico da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas e professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Poços de Caldas. Hoje irei apresentar no 17º Congresso de Meio Ambiente o trabalho intitulado Análise do perfil de doações de mudas da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, de autoria de Daniela Nascimento, Flávia Pereira, Ângela Pinheiro, João Paulo Braga e minha. De forma geral, os jardins botânicos, além de serem espaços de lazer e turismo que propiciam o contato das pessoas com a diversidade vegetal da região, também corroboram com a memória biocultural por trabalharem através de suas pesquisas e levantamentos fitossocionômicos para a conservação de espécies nativas do ecossistema da região. Além disso, também trabalham diretamente com a comunidade local e regional através de trabalhos de divulgação científica e de educação ambiental. A Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, além das atividades relacionadas à pesquisa científica e educação ambiental, também realiza doação de mudas e fragmentos vegetativos, tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, sejam elas da cidade, da região ou de outros estados. O material doado é oriundo de produção própria e as doações estão relacionadas à disponibilidade de produção do viveiro e também ao tipo de muda de interesse do requerente. O objetivo do presente trabalho foi conhecer o perfil das doações de mudas realizadas pela Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, Minas Gerais, entre o período de janeiro de 2019 a julho de 2020. Para o processo de doação, existe um protocolo interno onde, para cada doação, registra-se a data, o nome popular, a quantidade e origem de cada espécie que está sendo disponibilizada. Registre também o nome do requerente, se é pessoa física ou jurídica. Além disso, anota-se também o destino do plantio, cidade ou estado, onde as mudas serão efetivamente utilizadas. Essas informações são armazenadas
no Departamento Técnico-Científico da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, no formato de planilhas digitais. Os dados obtidos através das planilhas armazenadas foram divididos em 4 categorias. 1. O total de mudas doadas. 2. A relação de saída de mudas, divididas em mudas arbóreas, nativas e algumas exóticas, e mudas medicinais. Lembrando que dentro da categoria medicinais, nós consideramos plantas medicinais, condimentares e aromáticas. 3. O total de cidades e estados e frequência absoluta de doações nos estados mais representativos. E 4. A natureza dos requerentes, se pessoa física ou jurídica. Através das análises realizadas, pôde-se observar que, de janeiro de 2019 a julho de 2020, a Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas realizou 576 doações, com um total de 11.804 mudas, distribuídas em 45 espécies, 10 gêneros e 54 famílias botânicas. Com relação ao tipo de mudas doadas, foram quantificados um total de 7.617 mudas arbóreas e 4.187 mudas medicinais. Um fato interessante é que, quando consideramos a frequência de procura, tanto mudas arbóreas quanto medicinais possuem valores bastante próximos. A diferença é que, geralmente, as mudas arbóreas são doadas para projetos de recuperação de áreas degradadas, sejam eles de pessoas físicas, mas também de outras instituições que firmam parcerias com a Fundação e que requerem um grande número de mudas e um número pequeno de solicitações. Já as plantas medicinais, apesar de possuírem alta frequência de procura, geralmente a cada doação são doadas poucas mudas. Essas mudas são destinadas a pessoas físicas, mas também a instituições, como escolas, instituições religiosas e postos de saúde. Quando consideramos o número de cidades e estados atendidos, observamos que as doações contemplam 146 cidades de 8 estados, sendo São Paulo e Minas Gerais os mais representativos, com 89 e 44 cidades, respectivamente. Este resultado pode estar relacionado com a posição geográfica da cidade de Poços de Caldas, visto que esta está na divisa entre os estados de Minas e São Paulo. Além disto, é uma cidade turística e de fácil acesso, que recebe anualmente milhares de turistas de diversas cidades e estados. O maior número de doações para o estado de Minas Gerais se deve ao fato de uma grande procura tanto de pessoas da cidade de Poços de Caldas quanto de cidades circunvizinhas que procuram a instituição para parcerias em projetos de reflorestamento e de recuperação de áreas degradadas. Essas parcerias, especialmente as firmadas com outras instituições, geralmente requerem um grande número de mudas, o que pode ter refletido nos resultados obtidos. Por fim, quando consideramos a natureza dos requerentes, se pessoa física ou jurídica, percebemos que 90% das doações são realizadas para pessoa física e 10% para pessoa jurídica. Entretanto, quando consideramos o número total de mudas doadas, esse percentual muda, sendo 49% para pessoa física e 51% para pessoa jurídica. Essa mudança se dá principalmente pelo fato de que empresas e outras instituições da região procuram a Fundação para parcerias em projetos de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, requerendo um grande número de mudas, como mencionado anteriormente. Como considerações finais, podemos pontuar que, durante o período estudado, a Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas realizou um número considerável de doações de mudas arbóreas e medicinais, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas de diversas cidades e estados, desempenhando assim um importante papel tanto na conservação da biodiversidade local, através da realização de mudas e parcerias com pessoas físicas e jurídicas, quanto também na difusão da identidade biocultural, seja através das atividades de educação ambiental, quanto também na doação de mudas medicinais para escolas, instituições religiosas e também instituições de saúde. Grato pela atenção. 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. Eu me chamo Shane Otaviano,
sou psicóloga e tenho um projeto de pesquisa no município do Acará, no estado do Pará. O meu projeto de pesquisa é Povos Tradicionais Amazônicos e Mudanças Climáticas, da invisibilidade ao protagonismo através da educação ambiental. A região norte do país é uma região que corresponde a quase metade do território brasileiro e, apesar disso, ela ainda tem uma característica de ser somente uma fornecedora de matéria-prima para o país e para o mundo. Uma das características também é a invisibilidade dos povos que ali habitam. Além de já existir essa invisibilidade de cultura e de geografia bem pouco conhecida, há também a invisibilidade dessas populações tradicionais, que historicamente habitam esse território e historicamente têm um modelo de vida com viés sustentável. Isso inclui populações ribeirinhas, indígenas e quilombolas. A educação ambiental, então, ela vem no sentido de resgatar a visibilidade dessas comunidades, à medida, então, que elas vão fortalecendo o seu protagonismo social. Então, quando você reconhece o modo de vida dos povos tradicionais e considera que os seus comportamentos podem ajudar a mitigar as emergências climáticas. O meu projeto aconteceu, então, numa área rural do bioma amazônico, e crianças, então, dessa área rural que frequentam 2 escolas rurais, são escolas que estão à beirada desses igarapés, são escolas onde as crianças só chegam de barco. Então, as crianças entre 4 e 12 anos participaram de 2 oficinas, né? O formato, então, das oficinas era para, na verdade, ouvi-las, qual a ideia que elas tinham da questão da educação ambiental, quais eram as temáticas mais relevantes, e a partir disso, então, o projeto, que em sequência, né, depois da questão da pandemia, que vai dar sido continuidade, então, a educação vai ser um modelo de educação experiencial, lúdico-educativa, onde essas crianças vão poder construir esse protagonismo, vão poder resgatar a sua visibilidade e resgatar a visibilidade da sua cultura, das populações amazônicas. E aí, toda essa sabedoria ancestral e todas as temáticas mais emergentes, mais contemporâneas, relacionadas às emergências climáticas ou questões atuais como a questão de geração de renda, aliada à sustentabilidade, vão ser discutidas então nessas oficinas participativas. Meu nome é João Marcos Pinto do Nascimento. O objetivo desse vídeo é a apresentação de trabalho no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas. O título do meu trabalho, Resíduos Urbanos, o lixo que não é lixo, no eixo temático Saúde, Ambiente e Sociedade. Na introdução do meu trabalho, buscou-se demonstrar os impactos ambientais causados pelos resíduos de construção e demolição, os tecnicamente denominados de RDC. Praticamente em todas as atividades humanas desenvolvidas no setor da construção civil são geradoras de RDC. Também temos impactos com gasto de recursos energéticos como água, energia elétrica, minerais. A cadeia produtiva da construção civil causam impactos diretos e indiretos. Assim justificam a aplicação da extensão desse projeto. O objetivo do meu trabalho é utilizar-se do RDC para a construção de técnicas de artes plásticas, produzindo artesanatos para aplicação nas artes cênicas, aplicados na prática de educação ambiental dentro de instituições de ensino, de forma científica, em caráter experimental, evidenciando o potencial educativo para a preservação do meio ambiente. A metodologia buscou coletar, limpar e separá-los, catalogando os RDCs após a sua padronização. Depois foram produzidos, através dessas matérias-primas, obras de artes plásticas aplicadas em artes cênicas, que foram utilizadas em mostras socioculturais e sociocientíficas no elaborado processo de educação socioambiental. As matérias coletadas são cerâmica queimada, cerâmica esmaltada, madeira de aglomerados, metais, vidros, espelhos, dentre outros. Também foi utilizado na metodologia
a técnica de voluntariado, buscando o universitário como um ator social que presta serviços solidários não remunerados em benefício da comunidade, doando seu tempo e seu conhecimento. Também aplicando na metodologia as técnicas montessorianas e piagetianas, desenvolvendo as crianças nos aspectos cognitivos, sociais, emocionais e o conteúdo do desenvolvimento cerebral. E também no método piagetiano, uma ideia de construção entre o sujeito e o meio que ele se encontra. Também aplicado como metodologia as técnicas de 5 R's, de reduzir, reutilizar, reaproveitar, reciclar e repensar. Tudo isso buscando os resultados. Os resultados, desta maneira, foram um processo de educação ambiental dos alunos acadêmicos do ensino médio, fundamental e também ciclo básico, com os atores sociais, voluntários, universitários das universidades nas cidades a quais foram desenvolvidas. Os resultados foram apresentados na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também na cidade de Barretos, São Paulo, e na cidade de Uberaba. Todos apresentados em semanas científicas culturais, realizadas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Educação, e dentre outros eventos também. Como resultado, aplica-se a mostra de fotos no banner, que são carrancas de RDC, que foram utilizadas em peça teatral A Lenda Tupi, no projeto Ciranda Ecológica, desenvolvido em 2007, executado na Semana Científica da citada escola. Com os resultados apresentados, trazemos então uma reflexão, que a prática social deve ser representada por esses atores sociais na vida política da sociedade. E também o trabalho interativo dentro das escolas também trazem conteúdos como instrumento de conhecimento e ferramenta para o aluno, trazendo compreensão do mundo globalizado. E, por final, uma educação de natureza política, onde se enfatiza o antes, a questão do porquê. Fazer como, quando fazer e por que fazer. Então, traz essas conclusões de que o elaborado processo de educação ambiental, através das boas práticas de 5 R's, utilizando os RDCs, demonstraram-se resultados de conscientização e preservação do meio ambiente, num elevado processo de conhecimento coletivo entre a escola, entre o setor público, o setor político e o setor privado. Desta maneira, com tais conclusões, eu encerro meu trabalho, já dizendo que eu agradeço aos meus amigos que também participaram desse processo construtivo, agradeço aos meus alunos e, por final, apresento as referências bibliográficas que estão no banner apresentado juntamente com esse vídeo. Desta maneira, nada mais para falar sobre o tema, agradeço a todos, muito obrigado. Olá, o meu nome é Lia Antiqueira, eu sou professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Ponta Grossa, no Departamento Acadêmico de Ensino, e o trabalho que estou aqui apresentando foi construído em parceria com outros 2 professores do mesmo departamento, que são a professora Kátia Picanso e o professor Denisley Bertoni. E juntos também participamos do grupo de pesquisa CONEA, Conservação da Natureza e Educação Ambiental. O trabalho que estamos apresentando aqui hoje discute a mobilização social relacionada ao projeto de lei 527 de 2016. Contextualizando então esse estudo, o projeto de lei 527 de 2016 foi apresentado por 3 deputados da Assembleia Legislativa do Paraná, com o objetivo de reduzir em 70% a área da maior unidade de conservação da região dos Campos Gerais, que é a APA da Escarpa Devoniana, que perpassa por 13 municípios da região. Essa região onde foi criada a APA da Escarpa Devoniana tem mais de 30 anos de estudo. Estudos que sempre evidenciaram a importância da biodiversidade, a peculiaridade da geodiversidade da região, da própria Escarpa Devoniana, e a necessidade de conservação dessas áreas, desses ecossistemas e das espécies ali presentes.
Trata-se de uma região de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, né, onde ocorre a formação da floresta de araucária, os Campos Gerais, e por si a Mata Atlântica e o Cerrado já justificam sua necessidade de proteção por se tratarem de 2 hotspots mundiais de biodiversidade. Como se não bastasse, além de todos os estudos, né, há um apelo muito forte ligado à cultura, à história da região, né, de pessoas que se criaram aqui, que viveram as suas vidas aqui. A região tem um potencial de ecoturismo muito forte, ainda pouco explorado, que precisa crescer. E não há necessidade, então, de se discutir a importância da criação dessa APA e os subsídios, né, legais que levaram à sua criação. Pelo contrário, sempre discutiu-se a necessidade de ampliá-la, até mesmo recategorizá-la, e foi feita, inclusive, a proposta de tombamento da região, dada a sua importância. Então, com muita estranheza, se recebeu essa proposta de um projeto de lei para reduzir em 70% uma área que deveria ser ampliada. Percebeu-se que atendia a um grupo, né, de pessoas, de proprietários de áreas na região, interessados na exploração das áreas, né? E a comunidade acadêmica foi a primeira a se mobilizar de forma muito rápida, formando grupos de trabalho, promovendo eventos de discussão e tentando agregar pessoas, entidades, instituições, organizações que se sensibilizassem com a causa de discutir a gravidade desse projeto de lei. E o que se percebeu foi que, tão logo esses trabalhos iniciaram, começou-se a construir uma mobilização social muito importante. Diversos grupos, representações importantes foram se aliando a essa discussão, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, trazendo a visão jurídica da questão, as secretarias de meio ambiente de diversos municípios, porque a APA passa por 13 municípios da região, grupos de alunos, entidades estudantis e até mesmo alunos das escolas fundamentais da região, começaram a compreender a importância desse patrimônio e a ameaça desse projeto de lei à manutenção da qualidade de vida das próximas gerações, visto que é uma unidade de conservação, como se sabe, tem inúmeras importâncias, né, também relacionadas a funções, serviços ecossistêmicos. Então, em torno disso, foram se construindo rodas de discussão, grupos de trabalho, eventos, e houve uma abertura muito grande por parte da mídia para que essas ideias pudessem ser colocadas em debate. E o primeiro movimento que isso causou foi que um dos deputados proponentes do PL retirou seu nome. Falou que estava ouvindo o clamor popular e que não se justificava manter o seu nome num projeto de lei que estava causando tanto desconforto, estranheza em tantas pessoas, né? Mostrando que tantas pessoas eram contra ele. E isso suscitou mais ainda as discussões, audiências públicas lotadas, participação de, inclusive, adolescentes, alunos de escolas, de faculdades, até mesmo gerando um desconforto por parte dos outros 2 deputados que estavam mantendo seu nome no projeto de lei, que chegaram a dar declarações do tipo: estudantes deveriam estar na escola, não deveriam estar participando de uma audiência pública, né? Todos esses registros estão gravados pela mídia, houve veiculação e houve muita discussão, né? Houve muito compartilhamento de informações e, claro, de fake news também. Ao mesmo tempo que se corria contra o tempo para divulgar informações científicas de forma clara, atingir a todos com conhecimentos, né? Se embasando inclusive nos pressupostos de CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, onde todos os cidadãos devem compreender esses aspectos, devem conhecer, devem se sensibilizar e devem se sentir atuantes, né? Devem fazer parte. E nós trabalhamos essa pesquisa enquanto observadores participantes, porque ao mesmo tempo que éramos professores e pesquisadores, estávamos envolvidos enquanto cidadãos que residem aqui na região, que também pagam os seus impostos e que percebem a situação com gravidade, né? Então, essa mobilização foi crescendo, houve uma participação muito grande da entidade denominada Observatório de Justiça e Conservação, que promoveu uma campanha muito grande chamada Os Últimos dos Campos Gerais. Houve envolvimento também de pessoas da mídia, cantores, atores,
pessoas que com o seu carisma conseguem chegar até os outros, explicar e falar de forma clara. E a transparência sempre pautou todas essas campanhas, toda essa discussão, né? Ao contrário da proposta do projeto, que se embasava somente num estudo realizado pela Fundação ABC, sem critérios científicos. E o saldo final que se observou nisso foi que os deputados retiraram o projeto de pauta, pediram, né, o arquivamento, sob apoio total da Assembleia Legislativa, e a população venceu, né? Os cidadãos venceram e venceram unidos, venceram com clareza e com conhecimento. Então foi uma demonstração muito clara de que quando todos se unem em prol de uma causa justa, de uma causa clara, embasada cientificamente, embasada legalmente, a vitória acontece. Então foi um registro muito importante que nós vivenciamos e que achamos interessante trazer aqui para a discussão. Obrigada. Olá, eu sou Joana D'Arco Pedinero, faço o curso de licenciatura em Ciências Agrárias no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, Campus 3 Bananeira, da Universidade Federal da Paraíba. E juntamente com a professora orientadora Vênia Camelo, Vanessa de Azevedo e Welles Barbosa, submetemos esse trabalho, que é parte do plano de atividade do projeto de extensão e que está relacionado às ações de sustentabilidade desenvolvida na universidade. E esse trabalho tem como título Educação Ambiental em Tempos de Pandemia, ações do CAVN e do CCHSA. A introdução fala do desequilíbrio ambiental provocado pelos seres humanos aos ciclos naturais de existência dos seres vivos e não vivos e que nos levou ao cenário atual, que foi o enfrentamento, à pandemia da Covid-19 ocasionada pelo coronavírus. E aí, diante dessa situação, é preciso reafirmar o compromisso, com a vida para além das relações homem-natureza. É preciso mobilizar os sujeitos para a sensibilização à educação ambiental. É preciso formar sujeitos reflexivos de suas ações. O que se faz necessário, em todos os âmbitos, é trabalhar a educação ambiental para a conscientização dos sujeitos. E é o que vem fazendo, o projeto Prática de Sustentabilidade e Ação de Extensão no CAVN e no CCHSA, do Programa de Bolsa de Extensão da Universidade Federal da Paraíba. Do plano de ação passou por adequações, para ser executado em virtude do isolamento social. Palestras que iriam ser trabalhadas presencial passou a ser trabalhada virtual por meio de live. E aí o objetivo desse trabalho é debater temas pertinentes no que diz respeito à temática ambiental, para o público-alvo do projeto, com a programação via rede social, por meio do Instagram. A metodologia utilizada foram as lives, pela rede social Instagram, no endereço do projeto @p.sustentabilidade_probex 2020. Foi uma programação elaborada pela equipe do projeto, coordenadora, bolsista e voluntários, e foi realizada uma divulgação, da ação, com o tema de cada live, dias, horas a serem realizadas, e depois foi feito o convite aos professores e colaboradores do projeto e convidados externos, com temas já sugeridos ligados à temática do projeto. Essa programação foram realizada do dia 5 ao dia 12 de junho de 2020 e iniciando às 19 horas com duração de 60 minutos. E aí, o resultado desse trabalho foi que, mesmo nosso público-alvo estando isolado, socialmente, nós podemos chegar até eles, com a programação virtual, com as lives da Semana do Meio Ambiente. Antes a gente tinha, no início da live, a gente tinha 455 seguidores no perfil, e ao término da live da Semana
da semana de live passou a 535 seguidores, um aumento de 80 pessoas e um crescimento de 18% no total de seguidores do perfil. E aí a figura 1, a gente traz o material que trabalhamos, né, em postagem para a divulgação das lives com os colaboradores, né, e cada tema. E a gente postava nos status, fazendo a chamada. E aí na segunda figura, na segunda figura traz o número de seguidores referente a cada live, né? Na primeira live, o perfil do projeto possuía 455 seguidores, que ocorreu no dia 5 de junho de 2020, com a participação, né, da equipe do projeto, com a apresentação do plano de ação, né, do projeto, mediante ao contexto do isolamento social, né. A segunda live ocorreu no dia 8, o perfil possuía 471 seguidores e trabalhava o tema Agenda A3P. A terceira live ocorreu no dia 9 de junho, e aí a gente subiu para o número de 490 seguidores, e aí a gente trabalhava nesse dia o tema, debatendo a importância desse projeto como ação de extensão para os discentes de graduação e técnico do CCHSA e do CAVN. E a quarta live, né, com 495 seguidores, ocorreu no dia 10, e aí, no dia 10 de junho, e aí com o tema Ação Ambiental, Trote Verde no CAVN e no CCHSA. A quinta live, a gente tinha um número de 523 seguidores, e aí a gente trabalhava o tema, nesse dia, o reaproveitamento dos resíduos sólidos. E a última e sexta live, no dia 12 de junho, com 535 seguidores, e aí foi convidado, né, externo, o professor Gilcian Alves, tendo como tema a experiência do IFPB em sustentabilidade. E o que a gente pode concluir é que mesmo passando por adequações, a ação foi realizada de forma satisfatória, né? Tivemos uma interação e a socialização do público, tanto do público-alvo, indo para além também, né, do público-alvo. A gente pôde chegar para além do público-alvo, né? E aí são essas nossas referências, esses são os nossos agradecimentos. No mais, é isso e obrigada.